Alô, nação rubro-negra. Vou falar uma coisa para vocês. Atualmente eu tenho 37 anos. E uma coisa da casa dos 30 que eu tenho percebido é que cada vez mais eu torço para estar errado. E aconteceu hoje, né, no jogo contra o São Paulo. Eu coloquei no último episódio do podcast do Fla 360. Eu cravei derrota do Flamengo, 2-1, né? E infelizmente é raro eu cravar derrota do Flamengo no podcast, mas eu não via como o Flamengo vencer esse jogo. Acho que por dois motivos: pelo Flamengo atual e pelo São Paulo atual. Não que eu acho que o São Paulo seja um timaço, porque não é. Não que eu acho que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil, porque eu também acho que não vai. Muito provavelmente o Grêmio vai passar para a final e muito provavelmente contra o Palmeiras. E então o que acontece? Mas o São Paulo ele está no nível de cruzeiro, velocidade quando o avião ele chega lá em cima e vai na boa, velocidade de cruzeiro. O Flamengo ano passado ele atingiu essa velocidade de cruzeiro ali perto das quartas de final, ali entre as quartas de final, ali para frente da Libertadores, a partir, na verdade, das quartas de final da Libertadores contra o Inter, ali o Flamengo entrou na velocidade de cruzeiro e ninguém mais parava o Flamengo. E então, gente, agora em dezembro, não tem nem um ano, o Flamengo estava fazendo frente ao Liverpool, talvez o melhor Liverpool da história, né? E hoje a gente não consegue ganhar de Atlético Goianiense. A gente não consegue ganhar do São Paulo de jeito nenhum. Em 3 jogos, o agregado está 9-2 para o São Paulo. Ou seja, o Lanús da Argentina, que é um time pequeno da Argentina, fez 3 gols no São Paulo no Morumbi. Foi 4-3. Em um jogo, o Lanús fez 3 gols no São Paulo. O Flamengo, em 3 jogos, o Flamengo fez 2 gols no São Paulo, tendo 3 pênaltis a favor. 3 pênaltis desperdiçados. Então, gente, essa derrota de hoje, ela só evidencia uma coisa que eu já venho falando no podcast no Fla 360. Se você não segue a gente ainda, é só digitar Fla 360 lá no YouTube e no Google Podcasts e no Spotify. Ou Fla 360 Podcast, tudo junto, no Instagram e no Twitter. Mas, gente, vejam bem, eu já venho alertando isso, eu queria também estar errado nisso. Infelizmente não estou. Todo jogo com esse time do Flamengo, desmantelado, desmontado pelo Domi, tem um grande dedo do Domi ainda nos resultados que a gente vem sofrendo. E eu vou explicar por um motivo. Não sei se você, assim como eu, já viu os lances dos gols do São Paulo hoje umas 10 vezes. Brincando umas 10 vezes. Você, flamenguista, sabe o que os 3 gols têm em comum? Principalmente os 2 primeiros gols do São Paulo. Eles têm em comum que ninguém do Flamengo dá bote. Ainda o tal do jogo posicional de totó ou de pebolim, dependendo da sua região, que o Domenech implantou no Flamengo. Ninguém dá bote. O adversário pinta e borda e ninguém dá bote. Os jogadores marcam olhando só para a bola. Para a bola. E aí, o gol do Luciano de cabeça, os jogadores estão olhando para a bola. Ninguém olha para o atacante. O atacante está correndo dentro da área, se posicionando direitinho, sabe onde é que vai o cruzamento. E enquanto isso, os nossos jogadores estão olhando para a bola. Esse jogo, gente, evidenciou uma série de erros do Flamengo. Como bem disse o Jesus, em 2020, o maior adversário do Flamengo vai ser o Flamengo e é o Flamengo, gente. Jogadores, não vou generalizar, não posso, mas muitos jogadores sem compromisso.
E o problema é que em jogos-chave, muitas vezes a bola do jogo cai no pé desse jogador. Foi assim com o Lincoln contra o Atlético Goianiense. Aquela bola cai no pé de quem não poderia cair. Hoje, talvez o ponto-chave do jogo foi aquele pênalti que o Vitinho chutou lá na arquibancada. E então tem pesquisas na Inglaterra sobre futebol que falam que o jogo de futebol é muito mais decidido pelos elos fracos do que pelos elos fortes. E o Flamengo está sempre agora na situação que a bola cai no elo fraco para decidir o jogo. Então, gente, na hora do pênalti, o Vitinho tira, convence o Everton Ribeiro. Quer dizer, a gente tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, todo mundo dentro do campo e bate o Vitinho. Vitinho. Agora, a gente não pode confundir as coisas. Hoje foi diferente de outros jogos. O Flamengo não se omitiu do jogo. Não foi isso. O primeiro tempo foi bom. Ele anulou o São Paulo, também não conseguiu criar muita coisa. Mas o Flamengo teve chances de gol, várias. Antes do pênalti, o Mateuzinho chega na linha de fundo, Bruno Henrique entrando pelo meio, era só rolar para trás, um passe simples. Mateuzinho não estava pressionado, não tinha ninguém por perto, ele conseguiu chutar o chão. Então o Flamengo tá realmente, gente, errando perdendo pelos próprios erros. Tudo bem, os adversários têm tido mérito. Por exemplo, São Paulo no jogo anterior, no 2-1, no jogo de ida, dá 4 chutes, faz 2 gols. A fase atual é essa. Então a fase do Flamengo atual não pode deixar o adversário chutar, pelo amor de Cristo, porque senão o cara chuta, vai na gaveta. O cara chuta, bate na trave e entra. O cara chuta, desvia no meio do caminho e vai pro gol. Então, gente, isso ainda é muito reflexo da bagunça defensiva que o Domenech instituiu no Flamengo. Time não dá bote, os 2 primeiros gols, gente, vocês podem olhar. Ninguém dá bote, ninguém incomoda os jogadores do São Paulo. Eles fazem um gol como se não existisse o Flamengo. Se você apagar por computação gráfica os jogadores do Flamengo em campo, você diz, realmente não tinha ninguém jogando contra o São Paulo. Mas a questão é essa, gente. Enquanto o Ceni vai ter muito trabalho, porque ele pegou terra arrasada agora, é terra arrasada, gente, não sobrou nada da era Domi, nada. E aí eu acho que o Flamengo está perdendo por conta de seus próprios erros, e eu vou dar exemplo de 2 coisas. O departamento de futebol do Flamengo não recupera mais ninguém, pô. Olha só, o Pedro Rocha, ele se lesionou, salvo engano, no jogo do início do Campeonato Brasileiro, ainda bem no início do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fortaleza. Tem uma lesão muscular. O cara tá há meses sem jogar por causa de uma simples lesão muscular. Aí a gente vai olhar, por exemplo, o Rodrigo Caio. Ele não teve lesão de ligamento, ele não teve fratura, não teve nada, uma lesão comum. Aí, tá aí agora. Há meses sem jogar. Já desde setembro ele não joga pelo Flamengo. A Arrascaeta tinha feito o trabalho de recuperação no meio do caminho, lesiona muscular também. Aí ficou mais um tempo fora. Então, aí eu entro em outro aspecto da incompetência do Flamengo. Gramado no Maracanã, gente. Eu vejo, às vezes, a gente tem que ser honesto aqui. Eu vejo, às vezes, o jogador reclamando, dirigente do Flamengo reclamando, mas o Flamengo é responsável pelo gramado do Maracanã, caramba. E tirou o Thiago Maia até o fim da temporada, acabou a temporada do Thiago Maia, foi lesão de ligamento no joelho, gravíssima. E Gabigol ficou quase 40 dias fora, gente, por causa do gramado do Maracanã. Os dois se lesionaram no gramado, sozinhos com o gramado. Então, gente, tá errado. As contratações deram errado. Jogadores que não têm nível de Flamengo. E eu creio no seguinte, gente. O Flamengo vai ter que dar um limpa pro ano que vem. Tem jogadores ganhando muito dinheiro e entregando muito pouco. Vou falar 2. William Arão
e Bruno Henrique. Não tem condição, gente. Não tem condição. O nível de futebol que eles estão apresentando. Aí você pode me dizer: ah, mas o Bruno Henrique fez gol no último jogo. Sim, mérito do Bruno Henrique, ótimo. Mas ele não está entregando nada, gente. Nada. Hoje teve um lance do impedimento contra o São Paulo, de impedimento dele contra o São Paulo, que ele recebe a bola mano a mano com o goleiro. Em vez de ele chutar, ele enrola, 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 enrola. Quando ele vai tentar dar um chutinho, a perna esquerda dele tira a bola e ele entrega a bola na mão do Volpi. Os caras não estão conseguindo chutar. É que nesse lance do Mateuzinho, o cara livre não está conseguindo tocar uma bola simples. Então, gente, não tem condição. E ó, acertei infelizmente na Copa do Brasil. Eu falei, vai ser eliminado na quarta se não melhorar. Digo para vocês, se o Flamengo não subir o nível, não passa do Racing na Libertadores, vai cair nas oitavas. E isso, gente, tem um baque financeiro para o Flamengo terrível. O Flamengo deixou de ganhar agora mais 7 milhões de reais por causa dessa derrota de hoje, 7.300 para ser exato. Então, você pega um Hugo, que eu sou fã, mas está pisando na bola, está se deslumbrando, foi para a festinha na véspera do jogo, anteontem, né, na véspera do jogo contra o São Paulo, junto com o Lincoln. Quer dizer, nos últimos jogos, contra o Atlético Goianiense, o Flamengo perdeu 2 pontos, porque o Lincoln me perde aquele gol, sem goleiro, e a gente começou essa desclassificação para o São Paulo naquela falha bizonha, inaceitável, irresponsável do Hugo. Então, gente, tá faltando cobrança dentro do Flamengo. O time não pode se acomodar com as conquistas de 2019 e início de 2020, não pode. Porque os adversários estão passando o carro em cima do Flamengo. Os adversários diretos pelo título, lembrando, Flamengo não venceu ninguém até agora. Atlético, Inter, São Paulo e Palmeiras. E Grêmio. Esse ano o Flamengo não venceu, gente, nenhum. Tá? Nenhum. Então não dá para ser campeão brasileiro desse jeito, gente. Não dá para ganhar Libertadores desse jeito. E eu tô até pena do Ceni. Hoje ele na beira do gramado, coitado. Vai fazer o quê? Os dois atacantes, Gabigol e Pedro, lesionados. Olha pro banco, olha lá quem tá lá, Lincoln. Não tem o que fazer. Aí no final o Arão dá aquela bela assistência pro Pablo fazer o gol. Diego Alves fora do gol, totalmente errado também. Aí, de novo, Léo Pereira não dá bote no Pablo. E o Pablo joga a bola para direita, para esquerda, para direita, para esquerda e chuta. Ninguém incomoda. Então, assim, gente, só para finalizar, qualquer time que jogar com o Flamengo agora é jogo duro pro Flamengo. O Atlético Goianiense está aí para mostrar isso. Só que tem um detalhe, gente. Times que estão ganhando do Flamengo na maior facilidade do mundo não estão tendo vida fácil por aí, não. Olha o Atlético Mineiro. Meteu 4-0 no Flamengo, matou o jogo contra o Flamengo lá no Mineirão em 8 minutos. 2 gols em 8 minutos. Perdeu hoje para o Atlético Paranaense no mesmo Mineirão por 2-0. Ou seja, neste momento da temporada, o time que é a mãe de todas é o Flamengo. A melhor coisa que tem agora é jogar com o Flamengo nesse momento atual. Então é isso, vamos ter que ter paciência com o Ceni e tá dureza, galera. Tá duro o negócio, viu? Grande abraço, saudações. Até a próxima. Vamos ver se na próxima a gente faz uma análise pós-jogo de vitória, né? Que tô cansado de falar de não vitórias. Um grande abraço, tudo de bom. Saudações, rubro-negros.